Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu sei que vocês gostam de manhwa onde o protagonista ele é muito apelão, ele é dark, e ele acaba retornando, reencarnando em outro corpo, né? Então eu decidi pegar esse top 5 e fazer aqui pra vocês, botando um protagonista aqui. Ou ele é santinho, mas ele acaba passando por algumas dificuldades, e isso faz com que ele vire dark, ou ele realmente só é dark mesmo e foda-se, entendeu? Então eu espero que vocês gostem, fica aí com o primeiro vídeo e até a próxima. Em busca de se tornar o campeão, Kylie. Quem escolhe a vida do crime só tem duas saídas: a morte ou a prisão. Park Kang iria encontrar sua morte pelas mãos dos seus companheiros. O chefe dele resolveu dar um fim na vida dele. Park nunca foi emotivo, só que dessa vez ele deixou as suas emoções fluir, lembrando dos seus pecados do passado. Ele amava boxe, ele tinha um corpo perfeito para praticar boxe. Mas, no ensino médio, ele se envolvia muito em brigas à toa. E numa dessas brigas ele foi emboscado e teve um taco de beisebol acertado em seu braço. Danificar o braço de um médico, de um cozinheiro, de um lutador, é como tirar sua própria vida. E por isso Park jogou sua vida no lixo e entrou na máfia, já que ele não poderia mais lutar em nível profissional. E agora, a sua história teria um fim, pelas mãos dos seus companheiros. Quem sabe no inferno ele poderia ter uma chance de lutar de novo. Talvez foi sorte ou azar, mas Park, em seus momentos de sofrimento, ficou ouvindo um grupo chamando o nome Kylie. Quem será esse Kylie? Será que sou eu? Park emergiu nesse mundo estranho no corpo de Kylie. Passando alguns dias e se adaptando a essa realidade, Kylie descobriu que ele era um escravo. Um instrutor avisa que o senhor deles querem que todos passem pelo processo para testá-los ao máximo. E agora todos os novatos iriam treinar para lutar no final contra os mais velhos. Quem perdeu o duelo iria ser mandado para as minas. Lá era um lugar bem horrível, com ar muito tóxico, onde todos os seus órgãos são destruídos de dentro para fora. Assim que terminou as explicações do instrutor, ele chama Kylie para um lugar isolado. E ele fala para ele que conversou com o dono deles para vender Kylie para uma família mais tranquila, já que ele tinha um corpo muito pequeno, ele não poderia lutar e também não poderia trabalhar na mina. Nos dois lados ele daria prejuízo para o senhor deles. Por causa dessa nova chance que o Park recebeu para entrar no corpo de Kylie, ele resolveu demonstrar um senso de luta inimaginável e fez até o instrutor acreditar que ele teria chance. Mas Park sabia que o corpo dele era muito fraco, e o dono anterior desse corpo sofria muito bullying dos seus agressores, por causa de inveja que eles sentiam dele. E agora eles iriam fazer bullying com ele de novo. Mas Park, sendo muito forte, ele não poderia fazer nada, a não ser ser golpeado. Mas por causa da sua vontade de ferro, o seu agressor iria dar um golpe mortal nele. Como se fosse uma dança, ele poderia ver o golpe do seu agressor em câmera lenta, assim desviando. No segundo golpe, dançando com a sua morte, ele desviou e contra-atacou. Mas seu corpo era muito fraco demais para dar dano em alguma pessoa, assim sendo finalizado. Mas aquilo não foi uma derrota para ele, e sim uma vitória. Ele descobriu que esse corpo tinha um talento para boxe. Se ele virar um boxeador e ganhar vários duelos, ele poderá ganhar sua liberdade. Meu encontro de sorte em um jogo que transforma tudo em realidade. 4 continentes, 20 nações, com vários tipos de espécies. Esse mundo é onde a magia existe. Essa aí é a nação de Rondel. Após a era dos mitos e espadas terminarem, Rondel prosperou. É um país onde o maior grau de desenvolvimento mágico existe. Mas mesmo com esse sistema bastante forte, ainda esse mundo é governado pelo governo feudal, onde os reis e nobres mantêm a população plebeia ao punhos de ferro, até o fatídico dia de hoje acontecer. Após a morte do grande mago mais forte do mundo, Manuel Lucas, ele deixou um seu testamento para o mundo todo ouvir, para que todo mundo escute. Ele, antes de morrer, ele acabou dividindo a sua vontade. E aquele que achar a sua vontade receberá tudo dele, o seu poder, a sua riqueza e o seu prestígio. Não importava se você era o mais rico ou o mais pobre, todos poderiam ir atrás do legado de Lucas. Isso fez com que o mundo todo virasse de ponta cabeça. Todos queriam e almejavam o legado de Lucas. Infelizmente, por causa da dificuldade do legado dele, isso acabou se transformando em um mito muito perto, mas que ninguém pudesse alcançar. Todos começaram a viver sua vida normais, já que esse mito era muito difícil de encontrar, incluindo Adrien Lauriense, que era uma pessoa que reencarnou nesse mundo. Como ele possuía suas memórias das suas vidas passadas, ele não parecia uma criança normal, já que ele não se comportava como uma criança. Quando ele acabou despertando nesse mundo, ele ficou maravilhado, já que é um lugar onde as pessoas poderiam usar magia normalmente. E usando a sua inteligência para descobrir mais um pouco sobre esse mundo, ele acabou descobrindo um pouco sobre ele, que ele era filho de uma concubina, mas isso acabou não abalando ele, e fez com que ele buscasse mais conhecimento. E Adrien acabou se tornando um gênio da família, por ele ser muito novo e não ter o mesmo comportamento de uma criança. Ele recebeu o reconhecimento do seu pai, mas com esse reconhecimento ele começou a criar inimizade com sua madrasta e com seu irmão mais velho. Mas ele não percebeu que aquelas atenções em cima dele seria o seu mal. Adrien ele acabou sendo envenenado, e todo mundo sabia quem foi que fez isso nele.
mas o seu pai acabou não fazendo nada. E foi aí que ele percebeu que ele estava sozinho. E então desde esse dia, ele fingiu ser uma pessoa inútil, vivendo como qualquer até sua maioridade, e só saindo do seu quarto, onde ele ficava jogando jogos, só para ir comprar mais jogos. Isso fazia com que todo mundo ficasse puto com ele, por ele ser filho de um nobre. Em vez dele honrar o nome do seu pai, ele simplesmente joga o nome do seu pai na lama, fazendo com que todo mundo visse ele como inútil. Mas ele precisava fingir ser um vagabundo que só vivia no quarto jogando jogos, por causa de um segredo que Adrian conhecia. Quando ele era mais jovem, ele ficou maravilhado também pela lenda do mago Manuel Lucas, então ele procurou um pouco mais sobre o legado dele. Em pouco tempo lendo sobre os assuntos de Lucas, ele percebeu uma coisa, que Lucas era uma pessoa da Terra, já que todas as dicas que Lucas dava era em inglês, que era o inglês da Terra. Isso fez com que ele ganhasse as pistas corretas para buscar o legado de Lucas. Quando ele achou esse legado, ele teria que entrar dentro de um jogo específico. Nesse jogo era de uma realidade virtual. Ele pensou que era só um jogo qualquer. Quando ele entrava no jogo, e cada vez que ele ficasse mais forte no jogo, na vida real ele também ficava forte. Isso fez com que ele passasse metade da sua vida dentro do quarto jogando, para ficando mais forte. Em tudo isso, buscando a sua vingança, porque ele sabe que se ele buscasse alguma coisa ou buscasse algum reconhecimento, a sua madrasta mataria ele. Então ele precisa ficar mais forte debaixo dos panos para se vingar deles, de todo mundo que humilhou ele. Mas infelizmente Lucas, ele não deixou as coisas de mão abanando. Então Adrian precisa evoluir primeiro para ganhar os poderes e a riqueza e o prestígio de Lucas. Mas ele só precisa aguentar mais um pouquinho, subindo de nível no meio da crise. Através de um dia que foi há 300 anos atrás, onde a humanidade queria esquecer, muitas pessoas foram designadas para proteger o espaço contra criaturas, protegendo os lugares onde foram selados para impedir que as criaturas atravessassem e aniquilassem a humanidade. Só que a nona unidade teve o seu selo rompido, e incontáveis monstros saíram desses selos para iniciar a destruição da humanidade. Jian Yi lutou bravamente para limpar a entrada, para levantar a moral da sua unidade, e com isso seu pai resolveu também se juntar naquela batalha sem fim, até que o selo acabasse sendo reconstruído de novo. E depois de dias, semanas talvez, naquela batalha intensa, a nona unidade estelar estava à beira da queda. E Jin, preocupado com seu pai, resolveu ir até ele, mas ele acabou vendo uma cena que iria consumi-lo pelo resto da vida, o seu pai morrendo na frente dos seus olhos. E ele não teve nem tempo de chorar o seu luto, e ele acabou sendo apunhalado pelas costas. E foi assim que ele acabou descobrindo que foi uma organização secreta que se alimentava do caos, que acabou quebrando aquele selo e acabou condenando o mundo ao caos. Em seus últimos suspiros, Jian implorou para que alguém vingasse ele. O universo, muito intrigado com aquele desfecho daquela história, resolveu dar mais uma chance para que ele mesmo pudesse se vingar. E fez ele reencarnar em outro corpo, em um lugar estranho, num corpo estranho. Logo as memórias daquela pessoa que ele reencarnou acabou aparecendo em seu ser. Esse jovem sofria muito bullying em sua infância. Ele era agredido verbalmente e fisicamente. E quando ele ficou um pouco mais velho, as irmãs das igrejas acabaram expulsando ele do orfanato. Os seus agressores resolveram jogá-lo no rio. E uma força estranha acabou levando ele até um altar, e de lá acabou levando ele até as forças inimigas. E por sorte essa criança tinha o mesmo nome dele também. Lógico, ele tinha muitas perguntas a se fazer, mas Jian ele precisava fugir dessa prisão primeiro, assim dando início ao seu plano. Como aquele corpo acabou sendo muito torturado, ele sabia que só teria uma chance de fugir, então ele acabou usando as falsas seguranças dos seus agressores para conseguir fugir. Quando ele acabou chegando ao rio, o mesmo percebeu que o mesmo cara que matou o pai dele e matou ele também, estava atrás daquele corpo. E, infelizmente, por ele ser muito fraco ainda, e ele também entender o limite daquele corpo, Jin se perguntava se a pessoa que fez ele reencarnar naquele corpo só queria ver ele morrendo de novo. Mas finalmente o sistema acabou vindo sobre ele, e Jin retornou para uma missão específica, salvar a humanidade. Em exatamente 1 ano, todos os selos seriam removidos, então a humanidade cairia em desgraça e aniquilação. E ele precisava salvar todos, através do sistema dos Deus Selador. Lógico, ele precisava primeiro recuperar o seu poder, já que esse corpo não tinha forças para suportar o seu poder antigo e nem o poder dos Deus Selador. O retorno do Lorde Demônio. O mal puro nasceu para destruir tudo e todos. Por todo lugar que ele passa, o medo e o lamento dava para ser escutado. Agora os heróis do mundo estão enfrentando Zack, que é o Rei Demônio. Que chato. Nossa, essa doeu. Será mesmo que esse é meu fim? Por que eu não sinto nada? Para de fazer barulho e me mata logo. Antes de eliminar o Rei Demônio da Terra, o herói resolveu listar para ele os seus crimes. Quando ele matou inocentes, eu realmente fiz isso. Quando ele destruiu vários vilarejos, que eu realmente fiz isso. Depois de ter destruído vários reinos, cara, me mata logo. E a pergunta que não quer calar: por que Zack tem tanta confiança assim? Ele achou um segredo bastante peculiar para o mundo, uma técnica do retorno. Só que tinha um porém: ele não sabia se ele iria para o futuro ou para o passado, mas quem tá na chuva é para se molhar. E antes que o herói desse o último ataque nele, ele usou seu corpo como escudo de carne para usar o herói como energia para ativar a técnica, já que ele estava muito fraco.
Por via da sorte, ele acabou usando. E o herói, sem entender nada que estava acontecendo, achando que ele simplesmente usou uma técnica para matá-lo. Então o herói ficou muito puto e acabou usando toda a sua força para arrancar o pescoço de Zack. E assim foi eliminado aquele que foi o mal que viveu para destruir todo mundo. Mas é que ele conseguiu tudo que ele queria na vida, matou todo mundo, fez todo tipo de maldade, então ele não tinha arrependimentos na sua vida. E ele pensa que mesmo se a técnica falhasse, ele descansaria em paz, já que ele concluiu tudo que ele queria. Mas infelizmente ele retornou mesmo no tempo, quando ele tinha 18 anos. Se ele se recorda, ele se lembra que nesse passado ele era filho de um conde, e ele vivia sendo maltratado tanto pelo servo quanto pela sua família. E seu pai nunca amou ele, já que seu pai, quando a mãe dele morreu, seu pai já botou uma outra mulher dentro de casa e ele literalmente queria dar o título de sucessão para o outro filho, e não para Zack. Então seu pai sempre menosprezou e deixou todo mundo tratá-lo mal. Mas dessa vez, Zack não estava afim de deixar ninguém pisar nele. Ele sempre quis bater no servo que sempre humilhava ele. E agora ele conseguiu bater nesse servo. Lógico, seu pai tinha um cavaleiro que deveria protegê-lo, ou tratava como um qualquer. E ele entrou no quarto para poder repreender o Zack. Zack sabe que esse cavaleiro escolheu seu irmão como o novo sucessor do seu pai, e não ele, mesmo ele sendo mais velho. Então, jogando uma toalha de mesa para poder cegar o cavaleiro, Zack acabou dando uma jarrada na cabeça daquele cavaleiro, que ao invés de protegê-lo, só ficava vigiando e contrariando ele e tentando amedrontá-lo. Por isso que ele viveu como um covarde na sua vida passada. E com esses eventos não normal, o pai de Zack acabou chamando ele para uma reunião. Zack, ele tinha muito medo do seu pai, mas agora ele tá cagando e andando pro seu pai. E ele sabe que todo mundo ali tá doido para derrubar ele, mas ele vai cair atirando dessa vez. Então o Zack usou uma honra de cavaleiro. Como o servo e o cavaleiro do seu pai sempre o menosprezavam e tratavam mal, ele resolveu desafiar ambos. Mas o servo acabou sendo protegido pelo soldado que disse que aceitaria o desafio. E seu pai, como ele quer já se livrar de Zack para poder dar o título de sucessor pro irmão mais novo, ele resolveu aceitar o duelo do Zack com o cavaleiro, mesmo sabendo que o cavaleiro poderia matar o Zack. Então ele precisa aprender a ficar mais forte nesse curto período de tempo para poder pelo menos se vingar dessa família dele, para depois trilhar um caminho eliminando tudo que vai atrapalhar ele em seu futuro. Me espera, herói, me espera. O que está fazendo o nosso herói? Imagina você ir dormir e ser acordado com um cheiro forte de sangue e gritos por todas as partes, sem saber o que está acontecendo e ainda ver pessoas com roupas estranhas num lugar estranho. Tudo que vem na sua mente é se perguntar que tipo de lugar é esse, e ainda mais ver algo que não poderia existir nesse mundo, não nesse mundo. E foi aí que nosso protagonista percebeu que ele estava dentro de Banta Black Ink, que era um jogo de realidade virtual na qual ele jogava. Quando ele teve essa iluminação, as memórias do antigo dono daquele corpo acabou vindo sobre ele. O nome daquela pessoa era Hanks, e ele era um NPC que nasceu fraco e morreria fraco. E além das memórias daquela pessoa, ele pôde se lembrar o nome de todo mundo que acabou morrendo pelaquele lobisomem. E tudo que ele pôde se lembrar é que aquela parte era uma parte de sobrevivência, já que esse jogo é um jogo de herói, e o herói iria aparecer para salvar todos. E tudo que ele precisava fazer era sobreviver até lá. Mas como alguém sem poder nenhum parou no corpo de uma pessoa fraca, como essa pessoa iria sobreviver? Tudo que Hanks pôde sentir naquele momento era o peso de morrer duas vezes, uma em sua vida real e outra na sua vida patética dentro desse jogo. Por sorte, um amigo de Hanks, que era o Flop, acabou aparecendo e resolveu salvá-lo. Diferente dele, esse amigo tinha todo o ar de protagonista. O Flop, ele era forte e ele tinha uma presença muito boa, e o que Hanks demorou muito para fazer, ele conseguiu fazer em segundos. Ele conseguiu derrotar aquele lobisomem. E o Flop, vendo que Hanks estava em choque por causa daquela situação, ele resolveu falar para que ele fosse se esconder. Hanks sabe que essa era uma fase de sobrevivência, então ele precisa sobreviver. E ele sabe que logo o herói irá chegar, então tudo que ele precisa fazer é aguentar o máximo possível. E assim Hanks, ele foi até um estábulo e passou esterco em todo o seu corpo para ocultar o cheiro dele. E tudo que ele precisava fazer era ficar caladinho e não ajudar ninguém, já que ele iria ouvir gritos e medo de várias pessoas morrendo pelos lobos. Mas ele só precisa esperar mais um pouquinho, já que o herói logo irá chegar. E foi isso que Hanks estava pensando naquele momento, que o herói logo iria chegar.